Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos dar sequência ao estudo que preparamos especialmente para você, concurseiro. Está vindo aí uma rodada de concursos e para você que está nessa pegada, a LAC está contigo, você não está só. Então vamos lá, aula 2 hoje. O que nós vamos falar nessa aula 2? Nós vamos falar sobre o sistema legal de medidas, galera. Sistema de medidas. O que envolve isso, professor? Sistema de medidas, galera, envolve as medidas de comprimento, as medidas de capacidade, as medidas de massa, as medidas de volume, as medidas de área e o tempo. Tudo isso é sistema de medidas. Então é o que a gente vai estar estudando nessa aula. Então vamos conceituar aí as principais medidas e vamos, claro, como sempre, fazer aí uma bateria de exercícios. Beleza? Vamos que vamos então, galera. Sistema de medidas. Bom, o que é um sistema de medidas, professor? São grandezas, galera, padronizadas. Para quê? Para expressar uma certa quantidade. Então, quando eu faço uma comparação, eu tenho que estar atento qual é a unidade de medida que está sendo considerada. Porque uma coisa é você dizer 10 quilômetros, outra coisa é você dizer 10 metros ou 10 centímetros. Então, são unidades que representam aí diferentes medidas. Então, dependendo da unidade que você utiliza, pode representar uma ou outra medida. Beleza? Então, as principais medidas são essas. Medidas de comprimento, de área, de volume, massa, capacidade e tempo. Vamos abordar todas elas aqui. Vamos lá? Primeiro, começando aí com a medida de comprimento, né? As unidades designadas para comprimento são as seguintes. Onde que nós usamos ela? Para expressar distâncias, alturas, larguras, diâmetros, profundidades, enfim. É para isso que nós utilizamos as medidas de comprimento. Quais são elas, professor Fiel? Então, nós temos como principal, tá, um metro. Tá? A partir dele, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Ok? Então, representando o metro, eu vou ter, olhando de frente para a tela, do lado esquerdo, eu vou ter quilômetro, hectômetro, decâmetro. Do lado direito do metro, eu tenho decímetro, centímetro e o milímetro, ok? Então, está aqui a nomenclatura do que representa cada símbolo desse aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É importante eu decorar isso, professor? Sim. Se você souber essa sequência, fica mais fácil na hora de transformar de uma unidade para outra. Porque aqui, galera, os exercícios vão exigir exatamente isso de você. Ele vai dar lá uma determinada unidade de medida, tá? Uma certa distância, por exemplo, em quilômetro, e pode pedir a resposta em metro, ou em decímetro, ou em centímetro. Então, você precisa fazer essa conversão. E presta muita atenção nessa dica LAC. Você não pode adicionar ou subtrair valores com unidades diferentes, tá? Você tem que fazer a conversão dessas unidades para poder fazer qualquer operação matemática. Beleza? Então, é necessário converter primeiro para depois você operacionalizar elas. Tranquilo? Então, vamos lá. Transforme as unidades abaixo. Nós vamos dar uma dica aqui muito bacana para vocês de como fazer essa transformação. Então, está aqui, ó, a sequência que eu disse para vocês memorizarem. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora, fique atento nessa dica LAC aqui, galera. Qual é a dica? Eu quero transformar de centímetro para hectômetro. Olha só, de centímetro para hectômetro. Como que eu faço isso? Aonde você está? Centímetro. Olha aqui, ó, localizei, centímetro. Beleza? Para onde eu quero ir? Para hectômetro, para cá. Então, eu saio daqui,
saída, aqui é o ponto de partida e quero chegar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número aqui, ó. 240. Tranquilo? Agora conta comigo quantas casas eu tenho que andar para sair de centímetro para hectômetro. E o detalhe, não somente a quantidade de casas, mas se você está caminhando para a direita ou para a esquerda. Lembrando sempre que é de frente para a tela, tá? Então eu vou, para sair de centímetro para hectômetro, eu vou ter que andar para a esquerda, ok? Quantas casas? Ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Beleza? Então eu vou ter que andar 4 casas para a esquerda. 240. Tem vírgula? Não, professor, não tem vírgula. Se não tem vírgula, galera, você começa a contar do final do número aqui, ó. No zero. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas. Opa, professor, não tem mais número. E agora o que eu faço? Você completa com zero, ok? Então eu vou colocar um zero aqui. Um zero aqui, um zero aqui. Você coloca quantos zeros for necessário. Depois você apaga o que você não usar, tá? Então, ó, voltando. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então a vírgula vai ficar aqui. Aí esse zero aqui, ó, passou, tá a mais, ó, esses dois aqui. Você só deixa um zero antes da vírgula, tá? Os demais você apaga. Então ficou 0,0240. Agora sim, hectômetro, HM. Pronto, já fiz a transformação. Viu que moleza, galera? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 3,75 quilômetro. E eu quero passar isso aqui para metro. Olha só. Vou escrever aqui 375, sem a vírgula. Escrevi sem a vírgula. Eu quero passar para metro. Então eu estou aqui em quilômetro e quero chegar aqui em metro. Tá? Vou até apagar essas setinhas aqui para não confundir vocês. Vou apagar ela aqui. Beleza. De quilômetro para metro, eu vou para a direita ou para a esquerda? Olhando de frente para a tela, para a direita. Quantas casas? Uma, duas, três casas. Então eu vou ter que andar com essa vírgula aqui, que está entre o 3 e o 7, três casas para a direita. Ela estava aqui, você pode encher de zero, tá? Para não te confundir, porque você vai andar para a direita. Vamos lá, eu estou aqui entre o 3 e o 7. Uma casa, duas casas, três casas. Então vou apagar agora aqui. Ficou quanto? 3.750. Professor, e esse zero depois da vírgula? Não precisa colocar, só se for diferente de zero. Se não for, eu posso apagar. Então vai ficar 3.750 metros. Pronto, fiz a transformação. Viram que moleza, galera? Tranquilo? Beleza. Então essa é a regra de ouro, galera. Só no LAC para você aprender isso aí, tá? Fica atento nessa dica. E essa dica vale para tudo. Nós estamos falando de medidas de comprimento, tá? 4,76 km em centímetro. Ó, 476. Escrevi sem a vírgula. Quero ir de quilômetro para centímetro. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou encher de zerinho aqui. Depois eu apago aquele que não for necessário. Aonde que a vírgula está? Entre o 4 e o 7. 5 casas comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Apaga agora essas vírgulas que eu coloquei. Deixo só a principal. E esses zeros também não precisa mais. Conclusão, 476 mil centímetros. Pronto, fiz a transformação. Viu que moleza, galera? Tranquilo, né? Belezinha. Entendido essa parte de transformação, a gente falou de medidas de comprimento. E o que são medidas de capacidade, gente? Às vezes a gente não fica atento em associar o nome com o símbolo. Medida de capacidade é litro, mililitro, centilitro, decalitro, quilolitro. É quando, ao invés de metro, agora eu tenho litro
como representação da unidade, tá? Então vai ser bem assim. KL, professor, mas é quase igual de comprimento. É isso mesmo, galera. Só que no comprimento era quilômetro, hectômetro, sempre terminava em metro no final. Agora só muda, ao invés de terminar em metro, vai terminar em litro. Mas o prefixo se mantém. Quilo, hecto, deca, aí agora é litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ok? A representação ficaria assim. À esquerda, no centro, litro. À esquerda, quilo, hecto, deca. E à direita desse, centi e mililitros agora. Tá? Beleza? Bom, a regra de transformação é a mesma de medidas de comprimento. Você vai olhar quantas casas para a direita, quantas casas para a esquerda e fazer a transformação. Aqui eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Anotem isso aqui. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso aqui é a unidade de volume. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Isso aqui é muito importante você guardar, tá? Mais na frente eu vou reforçar isso novamente, beleza? Isso aqui é uma regra de transformação. Às vezes você tem em litro e quer a medida e quer a resposta em metros cúbicos. Aí tem que fazer essa conversão, ok? Vamos lá. Medidas de massa. O que é massa, gente? É grama, quilograma, hectograma, decagrama, miligrama. O mais conhecido por nós é o quilograma, grama e miligrama. Isso aqui são as unidades padrões, digamos assim, que são mais usadas, né? Mas existe o hecto, o deca, o decigrama, o centigrama, ok? Representando eles, nós temos agora no centro a grama. À sua esquerda, quilo, hecto e deca. E à sua direita, decigrama, centigrama e miligrama. Então, está aqui as nomenclaturas. Professor, regra de transformação. A mesma de medidas de comprimento. Você verifica, estou aonde? Quero ir para onde? Vou para a esquerda, vou para a direita. Quantas casas? E aí você faz esse trabalho. Se tiver vírgula, conta a partir da vírgula. Se não tiver vírgula, conta do final do número. Acabou. Direita, esquerda, quantidade de casas que você tiver que deslocar. Beleza? Então vamos lá. Exemplo 1 aqui, CES Gran Rio, Banco Basa. Ó. Os comprimentos de uma mesa e de uma bancada são respectivamente iguais a 204 centímetros e 7,5 metros. A razão entre o comprimento da mesa e o comprimento da bancada, quando ambos são escritos em uma mesma unidade, é. Então, veja bem, mesma unidade. O que acontece aqui? Ele falou que a mesa tem 204 centímetros e que a bancada tem 7,5 metros. Como que o senhor sabe que é assim, professor? Por causa dessa palavra aqui, ó. Respectivamente, galera. Quero chamar a atenção de vocês. Respectivamente é uma palavra que implica ordem. Então, quem ele falou primeiro? Mesa ou bancada? Ele falou mesa. Então, o primeiro valor é referente à mesa. O segundo valor é referente à bancada. Pela ordem estabelecida, ó. Primeiro ele falou mesa, depois ele falou bancada, ok? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar essas unidades. Bom, professor, mas eu passo quem? Eu passo mesa de centímetro para metro ou eu passo bancada de metro para centímetro? Quem eu transformo? O que fazer? Galera, pelas alternativas, eu tenho valores relativamente altos, tá? Então, eu não posso ter 125 metros. Já é um indicativo que eu não vou poder trabalhar com metros. Por quê? Porque o maior metro que eu tenho aqui, ó, é 7,5. Tá? Então, não dá para fazer isso. Então, eu vou fazer a conversão.
A mesa já está em centímetro. O que o exercício quer saber é a razão, gente. Professor, o que é razão? Razão é uma divisão. Vocês vão ver lá na aula 3, nós vamos falar mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau.